Estás no Justiça Final, onde cada história esconde uma verdade secreta. Tinha acabado de abrir um presente quando o meu primo me ligou. Ele é da polícia. Gritou. Se queres sobreviver, tranca todas as portas. Esconde-te na adega. De repente segui as suas ordens. Tremorosa, pensei no que se seguiria. Chovia torrencialmente lá fora, uma chuva diluviana. Um homem batia com força na porta de vidro da nossa casa, soando como o galope de um cavalo. Mas dentro da nossa vivenda, junto à barragem, reinava a tranquilidade. O ambiente era acolhedor. Soava uma música suave, e a única luz provinha das velas. As sombras projetadas nas rosas vermelhas eram belíssimas. Hoje era o nosso aniversário de casamento, 5 anos de casados. Era algo de que sempre me gabava aos meus colegas, especialmente quando ouvia alguém queixar-se da sua vida matrimonial. Eu estava sentada na ponta da mesa, a observar o homem à minha frente. Ele cortava cuidadosamente a carne. Vasco era o meu marido à luz das velas. Tão bonito. A inteligência do meu antigo eu. O seu olhar por detrás dos óculos. A sua ternura. 5 anos passados e nada tinha mudado. Eu sou médica anestesista. Todos os dias, vivo a tensão do bloco operatório. O cheiro a medicamentos. A linha tênue entre a vida e a morte. Por isso, a natureza atenciosa e doce do Vasco era o alicerce da minha vida. Vasco colocou o prato à minha frente. A espetada de lenha estava cortada em pedaços. Lentamente acendeu o conhaque. Os 2 copos de vinho tinham uma cor rubi magnífica, brilhando à luz das velas, tão sedutores. Ele ergueu o copo. A sua voz era profunda e calma, ecoando por entre a chuva. Pode ser que só chegue para a semana, mas prometo que vais adorar. Eu sorri. Peguei no meu copo. Estava tão feliz. Eu disse: não preciso de presente. Basta que esteja sempre ao meu lado. Para mim, tu és o maior presente. Vasco olhou para mim. Os seus olhos eram profundos. Pareciam transbordar de amor. Ele disse: bebe, meu amor. Escolhi o teu vinho preferido. Eu assenti. Levei o copo aos lábios. Senti o aroma a madeira e fruta, delicioso. Mas antes que o copo tocasse nos meus lábios, o meu telemóvel vibrou na mesa. O momento romântico foi subitamente quebrado. O ecrã iluminou-se, mostrando o nome. Sérgio. O meu primo, inspetor-chefe na Polícia Judiciária. Ele raramente ligava a esta hora, a não ser que algo grave tivesse acontecido com a família em Trás-os-Montes. Quem me dera poder matá-lo. Não queria ser incomodada. Mas o Vasco falou. Atende. Pode ser uma emergência em Trás-os-Montes. O Sérgio raramente liga assim. Fiquei comovida com a sua compreensão. Atendi a chamada. O meu plano? Apenas um momento. Mas antes que pudesse dizer olá, ouvi uma voz diferente. Não a sua voz brincalhona habitual. O que ouvi foi um rosnar. Mal conseguia ouvi-lo por causa das sirenes da polícia e da chuva forte. Leonor. Ouve-me. Ele disse. Não bebas esse vinho. Arranja uma forma de sair daí. Tranca todas as portas. Fiquei paralisada. A minha mão que segurava o copo tremia. Perguntei confusa. Do que estás a falar, primo? O Vasco e eu estamos a jantar. O Sérgio gritou. Apressado. Como se a morte o perseguisse. Ele não é teu marido. Ele é um demônio. O Vasco fez-te um seguro de acidentes de 2 milhões de euros. Ele é o beneficiário. Entrou em vigor no dia 12. Ele tem uma dívida de 500 mil euros e vai matar-te por causa do dinheiro. Foge. 2 milhões de euros. Dívida de 500 mil. Ele vai matar a mulher. Senti como se uma marreta me tivesse atingido a cabeça. Olhei automaticamente para o Vasco. Ele ainda lá estava. Ainda sorria. Mas à luz das velas, o seu sorriso parecia distorcido. Assustador. Então vi a sua mão na mesa, agarrando a toalha de mesa. A tremer. Não era um tremor de emoção. Era o tremor de alguém que espera ansiosamente que a sua vítima caia na armadilha. Num instante, o meu mundo desabou. O que restava era a verdade fria e dolorosa. O meu peito palpitava. Mas por causa do meu trabalho, estava habituada à tensão. Precisava de me acalmar. No bloco operatório, basta um segundo de pânico do médico para que o paciente morra. Agora a paciente era eu. Respirei fundo. Tentei manter uma expressão relaxada.
Não queria que ele visse o meu medo. Pousei o copo lentamente. Fingi franzir o sobrolho. Cheirei o vinho novamente. Fingi ser engraçada. Meu amor, parece que ainda não respirou o suficiente. O cheiro a álcool é demasiado forte. Lembrei-me que temos outra garrafa na adega. Foi um presente do meu pai no nosso casamento, há 5 anos. Vou buscá-la. Esta é uma noite especial. Devemos beber o melhor. O rosto do Vasco contraiu-se. Ele olhou para mim, como um scanner à procura de algo anormal. Naquele momento, senti-me como um animal encurralado. Mas talvez por causa da minha expressão calma e do meu tom de voz natural. Consegui enganá-lo. O Vasco assentiu e sorriu. Claro, tens razão. Vai lá abaixo à adega. Eu aqueço a comida. Levantei-me. Tentei andar normalmente, apesar de os meus joelhos tremerem. Virei-me e caminhei em direção à porta da adega. Conseguia sentir o olhar do Vasco a seguir-me, frio, afiado, como uma faca. A porta estava apenas a uns 10 metros de distância, mas para mim, parecia uma eternidade. Assim que entrei, bati com a porta de ferro. Era a porta que o Vasco tinha mandado fazer para proteger as suas preciosas garrafas de vinho. Agora, era a minha única proteção. Abanei a cabeça e tranquei a porta. 1, 2, 3 voltas. O som do metal a encaixar soou-me a música. De alguma forma senti-me um pouco melhor. Encostei-me à porta fria. Deslizei lentamente para o chão. De repente senti uma dormência. Começando na língua, descendo pela garganta e espalhando-se por todo o corpo. Os meus braços e pernas estavam pesados. A minha visão ficou turva. Fiquei aterrorizada. Lembrei-me do chá de limão com mel que ele me obrigou a beber antes do jantar. Ele disse que era para preparar o meu estômago para o vinho. Succinilcolina. Como anestesista, reconheci imediatamente os sintomas. É um relaxante muscular de ação rápida, usado para intubação. Mas se for mal administrado ou em dose excessiva, paralisa os pulmões, morre-se e quase não deixa rasto. Ele tinha planeado tudo. O vinho era apenas um extra. Ou para ser a prova de que morri de intoxicação alcoólica ou de um ataque cardíaco. Bam! 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 O barulho alto atrás de mim soou como um trovão. Fiquei atordoada. Era a voz do Vasco. Já não era suave. Era o rosnar de um louco, como uma besta. Leonor, abre isto. Por que é que fizeste isto? Abre a porta, disse ele. Ele já sabia que eu sabia. Ele já não estava a representar. Os golpes na porta tornaram-se mais altos. Talvez estivesse a usar um martelo ou um machado. O meu telemóvel vibrou. Uma mensagem do Sérgio. Apenas uma linha. Esconde-te. 3 minutos. Estamos a chegar. 3 minutos para uma pessoa normal é apenas um momento. Mas para mim, que estava a ficar lentamente paralisada, era a fronteira entre a vida e a morte. Não podia ficar ali à espera. Se ele arrombasse a porta e me encontrasse viva, matar-me-ia de outra forma. Precisava de criar uma cena de acidente. Uma razão para explicar por que estava ferida e inconsciente. Para esconder o facto de que sabia do seu plano. Mordi o lábio até sangrar. A dor. Foi isso que me despertou. Usei as minhas últimas forças. Corri e embati contra a garrafeira. Estrondo. A garrafeira caiu. Todas as garrafas se partiram. Vinho tinto espalhou-se pelo chão. Parecia sangue. Peguei num caco de vidro afiado, fechei os olhos e cortei o meu braço, doloroso. Mas por causa da dor, a sonolência induzida pela droga desapareceu. O sangue escorria do meu braço. Misturou-se com o vinho no chão. Deitei-me no meio da confusão, numa posição como se tivesse escorregado e caído do armário. O cheiro a vinho e sangue enjoava-me, mas depois desapareceu, como se houvesse alguma força exterior. A porta continuava a ser destruída. Aproximava-se cada vez mais, como as garras da morte. De repente, a porta abriu-se. A luz de fora entrou. O barulho lá dentro tornou-se claro. O Vasco entrou. Segurava um taco de golfe. O seu rosto estava furioso. Mas nesse preciso momento, soaram sirenes da polícia, passos, luzes de lanternas, como uma inundação a entrar em casa. Todos os seus planos maléficos se desfizeram. Eu estava deitada no chão frio. O sangue ainda escorria pelo meu braço,
misturado com o vinho tinto. O taco de golfe estava pegajoso. Abri os olhos lentamente. O suficiente para ver a mudança no rosto do meu marido. Num instante, a raiva no rosto do Vasco desapareceu. Foi substituída pelo espanto. Depois, pela dor. Ele largou o taco de golfe. Ajoelhou-se ao meu lado. As suas mãos tremiam. Ele não queria tocar-me, como se tivesse medo de me magoar mais. Ele gritou, um grito cheio de angústia. Amor. Oh, meu Deus. Leonor, o que te aconteceu? Ajudem-me. Ajudem a minha mulher. As lágrimas caíam. As suas lágrimas, o seu belo rosto estava molhado. Se outras pessoas pudessem ver, certamente ficariam comovidas. Um marido amoroso, mas eu, deitada na minha própria poça de sangue, fiz tudo o que pude para as limpar. Tudo o que senti foi um calafrio a percorrer-me a espinha. Estava gravemente doente. Pior do que os efeitos do relaxante muscular. Ele representava tão bem. Era assustador. O Sérgio entrou com a polícia. Ele ainda segurava a arma, mas tinha abaixado. Quando viu a cena, vi nos seus olhos a pena e a raiva que ele continha. Ele fez sinal aos seus colegas para chamarem uma ambulância. Ele aproximou-se de nós. A sua voz era fria, mas profissional. Senhor Vasco, por favor, afaste-se para os paramédicos poderem trabalhar. Recebemos uma denúncia de uma discussão acalorada e possível violência doméstica aqui. Vasco levantou a cabeça. Os seus olhos estavam vermelhos. Ele disse com a voz rouca: Que violência! A minha mulher desceu para ir buscar vinho. Talvez tenha escorregado. Esta garrafeira é muito pesada. Eu disse-lhe que descia. Ela não me ouviu. A culpa é minha. É tudo culpa minha. Enquanto falava, batia no peito. Parecia muito arrependido. Eu apenas fechei os olhos. Deixei que os paramédicos me colocassem na maca. Não queria ver mais a sua cara falsa. A caminho do hospital, o Vasco sentou-se ao meu lado. Ele segurava a minha mão fria com força. Sussurrava constantemente desculpas e rezas. Mas eu sentia a frieza. O suor na sua mão. Ele estava assustado. Não porque eu pudesse morrer, mas porque ele podia ser descoberto. Ele podia perder tudo. Aquele seguro de 2 milhões de euros. A ambulância acelerou pela chuva e pela escuridão. Ao chegar ao meu local de trabalho, o Dr. Almeida, chefe de serviço e meu mentor, recebeu-me pessoalmente. Ele olhou para os resultados das minhas análises de sangue. Franziu o sobrolho ao ver os níveis anormalmente elevados do relaxante muscular. Mas antes que pudesse dizer alguma coisa, o Sérgio entrou. Ele apenas abanou a cabeça. O Dr. Almeida percebeu imediatamente. Respirou fundo e escreveu no meu processo: múltiplos traumatismos de tecidos moles devido a acidente doméstico. Para observação de possível concussão. Transferida para a unidade de recuperação. O Vasco não saiu do meu lado. Limpou-me o rosto com cuidado e ajeitou a minha almofada. Ele não queria ser substituído por outros familiares. Desempenhava o papel de um marido perfeito. As enfermeiras jovens e os meus colegas eram muito leais. Estavam muito impressionados com ele. Cheios de admiração e compaixão. Eu apenas fiquei ali deitada. Conseguia ouvir os seus soluços. Conseguia ouvir os sussurros a elogiar. O meu coração estava frio como cinza. Acorda, Leonor. Não pode ser fraca. Ele quer jogar. Tudo bem. Eu levo-o a passear. Mas serei eu a dirigir o final. Abri os olhos lentamente. Fiz de propósito para parecer atordoada e confusa. Quando o Vasco me viu acordar, aproximou-se imediatamente. A sua voz tremia. Leonor, acordaste. Reconheces-me? Eu estava aterrorizada. Olhei para ele. Pisquei os olhos e franzi o sobrolho. Disse fracamente: Quem és tu? Por quê? Porque estou aqui? O Vasco ficou mudo. O seu corpo inteiro ficou rígido. Ele olhou para mim. Estava à espera que eu mentisse. Mas mantive o meu olhar vazio. Após alguns segundos, vi um brilho nos seus olhos. Um brilho de alívio e esperança. Ele era como um prisioneiro que acabara de ser perdoado. Pensou que o destino o estava a ajudar. Pensou que por estar tão aborrecida, eu me tinha esquecido de tudo. Ele pegou na minha mão. Colocou-a na sua bochecha. Começou a chorar novamente. Mas desta vez, os cantos dos seus lábios curvaram-se num leve sorriso, escondido. Não faz mal, meu amor. Mesmo que não te lembres. Sou eu.
O Vasco. O teu marido. Tiveste um acidente. Mas o médico disse que vais ficar bem. Estarei sempre ao teu lado. A luz do sol entrava pela janela do quarto. Acordei. A minha cabeça ainda estava pesada. O Vasco tinha adormecido ao lado da cama. A sua cabeça estava inclinada para o lado, mas ele ainda segurava a minha mão. Olhando para ele, quem diria que, apenas algumas horas antes, ele era o homem com um martelo a arrombar a porta para me matar. Mexi-me ligeiramente. Ele acordou imediatamente. Esfregou os olhos. Parecia muito cansado, o que reforçava ainda mais a imagem de um bom marido. Ele serviu-me imediatamente um pouco de água morna. Provou-a cuidadosamente antes de me dar. Bebe primeiro. Os teus lábios estão muito secos. Como te sentes? A tua cabeça ainda dói? Eu bebi. Virei o rosto. Mantive a voz de alguém com amnésia. Estou bem. A minha mente está só um pouco vazia. Só me lembro que desci à adega para ir buscar vinho. Depois escorreguei. Depois tudo ficou escuro. Não me lembro de mais nada. O Vasco suspirou de alívio. Dava para ouvir. Ele acariciou o meu cabelo. A sua voz era tão gentil. Não te preocupes muito. A tua cabeça está só um pouco dorida, disse o médico. É apenas uma ligeira concussão. Descansa. A tua memória vai voltar. O importante é que estás segura. Isso é suficiente para mim. Ele era um mentiroso talentoso. Observei cada movimento seu. Quando ele pousou o copo, notei que os seus dedos ainda tremiam. Não era um tremor de preocupação. Era a excitação e o nervosismo remanescentes. Ele era como um jogador que apostou tudo e a sorte ainda não lhe sorriu. Pouco depois, o telemóvel do Vasco tocou. Ele olhou para o ecrã com uma expressão ligeiramente confusa. Depois disse-me: "Vou só sair por um momento. Meu amor, é uma chamada do escritório. Apenas uma emergência." Eu assenti. Assim que a porta se fechou, levantei-me imediatamente. Senti uma dor no braço. Fui rapidamente buscar o casaco dele que estava pendurado na cadeira. Precisava de saber qual era o seu próximo plano. Ele era demasiado astuto. Ele devia ter um plano de reserva. Vasculhei os bolsos do casaco. Para além da carteira e das chaves, encontrei um pequeno pedaço de papel amachucado. Abri-o, era um recibo de supermercado. Desta mesma tarde, antes do nosso jantar de aniversário, os meus olhos arregalaram-se quando vi o que ele tinha comprado. Um rolo grande de fita adesiva, 2 sacos grandes de serapilheira e 3 caixas de carvão ativado, juntamente com um frasco de soníferos potentes. Senti como se me tivessem despejado um balde de água fria, carvão ativado e soníferos. O seu plano não era apenas que eu caísse. Se eu não morresse com o relaxante muscular, ele usaria os soníferos e o carvão ativado para criar uma cena de suicídio ou asfixia. Os sacos de serapilheira também estavam preparados para se livrar do meu corpo. Para o pior cenário, ele era mau, realmente mau. Ele não tinha a menor intenção de me deixar viver. Ouvi os seus passos lá fora. Rapidamente guardei o recibo no bolso. Ajeitei o casaco. Deitei-me novamente. Cobri-me com o cobertor. Fingi dormir. O meu coração batia com força. Ele podia ouvi-lo. O Vasco entrou. Senti o cheiro a tabaco. Ele ficou ao lado da cama. Olhou para mim durante muito tempo. Conseguia sentir o seu olhar. Ele estava a verificar se eu estava mesmo a dormir profundamente. O ar tornou-se pesado. De repente, ele inclinou-se. Sussurrou-me ao ouvido. A sua voz já não era gentil. Fria. Como um chamado do inferno. Dorme bem, meu amor. Tive sorte. Mas a sorte não bate 2 vezes. Prendi a respiração. Tentei manter as minhas pestanas imóveis. Ele ainda não tinha acabado. Perto do meio-dia, a porta abriu-se novamente. O Sérgio entrou. Estava de uniforme. O seu rosto era sério. Trazia uma pasta. O Vasco estava a descascar uma maçã para mim. Assim que viu o Sérgio, levantou-se. Deu um sorriso forçado. Sérgio. Vieste visitá-la. Sérgio assentiu. A sua voz era fria. Bom dia. Vim aqui para recolher mais declarações sobre o que aconteceu ontem à noite. Embora pareça ter sido um acidente, temos de seguir o procedimento. Pode sair primeiro para eu falar com a vítima em privado? O Vasco hesitou. Olhou para mim, e depois para o Sérgio. A minha mulher ainda está fraca. A memória dela ainda não recuperou. Talvez não consiga dizer nada.
Isso é da nossa conta. O Sérgio cortou-o, com autoridade. Apenas faça o que lhe foi pedido. O Vasco não teve outra escolha senão sair. Antes de fechar a porta, lançou-me um olhar. Quando o Vasco se foi, a seriedade no rosto do Sérgio desapareceu. A preocupação substituiu a minha expressão. Ele aproximou-se. Olhou para minha ferida. Estás bem? Aquele idiota fez mais alguma coisa? Eu abanei a cabeça. As lágrimas brotaram. Estou bem, primo. Encontrei o recibo no bolso dele. Ele ia usar carvão e soníferos. Ele ia mesmo matar-me? O Sérgio pensou por um momento. Tirou os documentos da pasta. Deu-mos. Eu abri-os a tremer. O extrato da dívida do Vasco. Fiquei tonta com os números. 800 mil euros. A dívida chegava aos 500 mil. Perdeu todo o dinheiro em criptomoedas. Perdeu todo o dinheiro em apostas online. A casa dos pais dele já estava hipotecada há muito tempo. Ele não tinha outra escolha, Leonor, disse o Sérgio. O teu seguro de 2 milhões de euros está a aumentar todos os dias. É a única esperança dele. Olhei para os números. Era doloroso. 5 anos da minha vida. A minha vida era apenas para pagar as dívidas dele. Por que não o prendes? Perguntei. Sabes que ele me vai matar. O Sérgio respirou fundo. Gostava muito. Mas ainda não temos provas suficientes para uma tentativa de homicídio. O copo de onde bebeste já foi deitado fora. A cena do crime na adega está uma confusão. Se o prendermos agora, ele provavelmente escapa. E vai ter mais cuidado. Seria mais perigoso para ti. Eu percebo. A lei precisa de provas. O Sérgio tirou algo do bolso. Uma coisa pequena. É um gravador. Mantém isto contigo o tempo todo. Precisamos de o apanhar em flagrante. O seu plano, ou ser apanhado em flagrante. Guerra Psicológica 2. Leonor, precisas de ser forte. Peguei no gravador. Parecia frio. Isto já não era um simples problema entre marido e mulher. Era uma luta pela sobrevivência. Eu assenti. Eu farei. O Sérgio deu-me uma palmada no ombro. Voltou a representar. Certo, obrigado pela tua cooperação. Se te lembrares de alguma coisa, liga-nos imediatamente. Quando abri a porta, o Vasco já estava lá fora, à espera, a olhar para nós, a perguntar-se sobre o que estávamos a falar. Eu apenas fechei os olhos, continuei a fingir ser a pobre mulher que perdeu a memória. 3 dias depois, tive alta do hospital. A nossa vivenda junto à barragem. Era o meu sonho. Agora, parecia um túmulo gigante. Cada canto trazia de volta memórias falsas. O Vasco cuidava de mim tão meticulosamente que eu mal conseguia respirar. Contratou uma empregada, mas mandou-a embora mais cedo. Como se só restássemos nós os dois em casa à noite. Ele disse que era para eu poder descansar. Mas eu sabia que ele queria controlar-me, a forma como ele respirava no meu pescoço. Era horrível. Eu não dormia bem. Estava sempre em alerta máximo. Costurei o gravador na bainha do meu pijama. Por volta das 2 da manhã senti o Vasco a mexer-se. Sentou-se no escuro. Entreabriu os olhos. Ele inclinou o rosto perto do meu. Olhou para mim. Os seus olhos brilhavam no escuro, como os de um animal. Ele acenou com a mão à minha frente e, de repente, fez um movimento como se me fosse estrangular. O meu coração parou, mas tentei relaxar o corpo. A sua mão parou a centímetros do meu pescoço. Ele soltou-a. Estava a testar-me. Ainda suspeitava se eu tinha realmente perdido a memória. Depois, pegou lentamente no meu telemóvel na mesa de cabeceira. Ele usou o meu polegar para desbloquear o telemóvel. Vasculhou tudo. Histórico de chamadas, mensagens, aplicações de mensagens. Prendi a respiração. Felizmente, antes de ir para casa, o Sérgio e eu tínhamos conversado. Apagamos todos os vestígios da nossa conversa. Deixamos apenas mensagens de saudação simples. Após alguns minutos, ele não encontrou nada de suspeito. Devolveu o telemóvel, ele suspirou de alívio. Deitou-se novamente. Abraçou-me por trás. Sussurrou. Dorme bem. Em breve estarás livre. Foi por causa desse sussurro que o meu sangue gelou. Ele ainda não tinha desistido. Estava apenas à espera do momento certo. O momento em que eu estivesse mais confortável. No dia seguinte, comecei a minha vingança, a minha guerra psicológica. Não podia esperar mais. Durante o pequeno almoço, perguntei de propósito. Meu amor,
Onde está o vaso que a mãe nos ofereceu quando casamos? Aquele de cristal. Acho que o vi ontem na sala de estar. O Vasco parou. Que vaso? Esse partiu-se há muito tempo. Há 2 anos. Levei a mão à cabeça, fingindo dor e confusão. A sério, por que é que parece que foi ontem? Oh, a minha cabeça está uma confusão. Vi os cantos dos lábios dele a curvarem-se. Ele riu-se baixinho. Pensava que eu estava mesmo louca. Continuei a representar. Fingi esquecer-me. Às vezes, deixava as chaves no frigorífico. Ou chamava a empregada pelo nome errado. Cada erro que eu cometia fazia-o acreditar que eu estava mentalmente doente. Mas o que ele não sabia era que, enquanto ele tomava banho, eu tinha ido ao seu escritório. Coloquei uma pequena câmara debaixo da sua secretária e descobri que, no nosso próprio quarto, no topo do guarda-roupa, havia uma pequena luz vermelha a piscar. Luz infravermelha. Ele tinha instalado uma câmara para me vigiar. Esta casa já não era um lar. Era uma prisão. Um palco onde ambos representávamos. Os dias seguintes passaram como um filme de terror em câmara lenta. O Vasco começou torturas mais dolorosas. Não tortura física. Chamamos-lhe manipulação psicológica. Ele queria que eu acreditasse que estava realmente louca, para que eu caísse na sua armadilha. Começou com pequenas coisas. Uma manhã coloquei o meu gancho de pérolas, um presente da minha mãe, na mesa de cabeceira. Mas quando voltei ao meio-dia, tinha desaparecido. Procurei por todo o quarto, mas não o encontrei. À noite, o Vasco chegou à casa. Ele viu-me sentada. Cansada da busca, ele apontou calmamente para o topo do armário. O que procuras aí? O teu gancho de cabelo está ali mesmo. Eu procurei. Estava num sítio que não consigo alcançar. Fiquei atônita. Como é que foi parar ali? Eu tinha-o deixado aqui há pouco. Ele respirou fundo, abanando a cabeça. Soava patético e forçado. Leonor, estás a cometer um erro de novo por estares ansiosa. Disseste isso para não te atrapalhar. A tua memória está a piorar muito. Estou preocupado. A forma como ela falava era tão sincera. Se eu não tivesse despertado para a verdade, talvez tivesse acreditado que estava louca. Vez após vez. Esta cena repetiu-se com as chaves do carro, a carteira e até os meus medicamentos. Ele escondia-os em lugares estranhos, como dentro do frigorífico ou no caixote do lixo, e depois culpava o meu esquecimento. Não só isso, ele também começou a espalhar rumores. Uma tarde, ouviu-a falar com a minha mãe ao telefone. A sua voz soava tão patética. Mãe, estou preocupado com a Leonor. Desde o acidente ela tem estado muito esquecida. O seu humor também é instável. Às vezes chora, outras vezes ri. O médico disse que pode ser um sinal de depressão grave. Tenho medo que ela se magoe. Eu estava encostada à porta da cozinha, a tremer. A mãe estava a preparar psicologicamente toda a gente. Ele queria que todos pensassem que eu era uma mulher louca, para que, se um dia eu me suicidasse, ninguém suspeitasse. Um final lógico. Voltei para o quarto, cheia de raiva. Olhei para a pequena luz vermelha no topo da mesinha de cabeceira. Ele estava a observar. Ele queria ver-me desmoronar. Ok, se queres ver um drama, vou dar-te algo por que esperar. Comecei a andar de um lado para o outro no quarto como se estivesse a enlouquecer. Sentei-me em frente ao espelho, a falar sozinha. De vez em quando começava a chorar alto, como se estivesse prestes a perder a cabeça. Eu gritava. Por que é que não me lembro de nada? Estou louca? Vasco, ajuda-me. Olhei para a câmara pelo canto do olho. Sabia que estava algures. O Vasco estava a sorrir enquanto observava. Pensava que eu tinha caído na sua armadilha. Pensava que tinha o controle da minha mente. Mas o que ele não sabia era que cada uma das minhas lágrimas estava a ser registrada no meu diário eletrônico encriptado. A minha loucura era falsa, mas a sentença para ele era certamente real. Devido às dívidas e ao estresse, o Vasco não conseguia dormir. Andava constantemente de um lado para o outro na sala de estar. Só à meia-noite é que vi um frasco de soníferos potentes aparecer no seu armário de medicamentos. Ele precisava de receita médica, precisava de estar alerta. Mas a ansiedade estava a esgotá-lo lentamente. Como médica, conhecia os efeitos desses medicamentos e sabia como usá-los como punição. Uma manhã, enquanto o Vasco tomava banho, entrei na casa de banho onde guardava os seus medicamentos,
As minhas mãos foram rápidas. Deitei fora todos os comprimidos do frasco. Embrulhei-os em papel de cozinha para deitar fora mais tarde. Substituí-os por vitamina Boom, que parecia idêntica e tinha o mesmo tamanho. Não lhe faria mal, mas iria privá-lo do sono artificial que ele tanto desejava. Eu ainda não tinha acabado. Todas as noites, como uma boa esposa, preparava-lhe leite quente. Antes era o leite do amor. Agora era o leite do castigo. Esmagava secretamente um comprimido de furosemida, um diurético, e misturava-o no leite. Sem cor, sem cheiro. Mas os seus efeitos iriam certamente arruinar o seu sono. O Vasco bebeu o leite. Agradeceu-me. Perdeu a consciência. Deitou-se, esperando que o sonífero fizesse efeito. Mas não fez. Naquela noite e nas noites seguintes, o Vasco continuou a ir e vir da casa de banho. O seu sono era intermitente. Tornou-se irritável. As olheiras sob os seus olhos aprofundaram-se. A sua aparência, outrora calma e elegante, tornou-se macilenta. O seu temperamento explosivo também desapareceu. Esta manhã, enquanto comíamos, o seu telemóvel tocou. Ele parecia um funcionário de escritório. Costumava falar com gentileza, mas agora, por falta de sono, gritou ao telefone. É só um relatório. Não consigo fazê-lo. Vais parecer um idiota. Se não conseguires, deviam demitir-se todos. Ele atirou o telemóvel para o sofá. Fiquei ofegante de raiva. Fiquei assustada. Mas por dentro, estava muito feliz. A máscara de marido e empresário perfeito estava a rachar lentamente. O que se passa? Estás cansado? Perguntei. A sua voz tremia. Ele olhou para mim. Os seus olhos estavam injectados de sangue. Ele tentou acalmar-se. Não é nada. É só o estresse do trabalho. Não ligues. Desculpa se te assustei. Ele tentou. Os seus sentidos. O seu marido louco era quem secretamente controlava o seu corpo. Estava a empurrá-lo para a beira de um colapso mental. Uma pessoa privada de sono e estressada. Essa pessoa é mais propensa a cometer erros e eu esperei pacientemente por esse erro. Finalmente, por causa do cansaço, o Vasco cometeu um erro. Uma noite, depois de beber o seu leite especial, adormeceu no sofá da sala. Deixou o telemóvel na mesa. De repente, o ecrã acendeu-se. Havia uma nova mensagem. Eu estava a ler um livro em frente a ele. Senti-me ansiosa. Ele andava sempre com o telemóvel. Tinha até uma senha e um bloqueio de impressão digital. Mas talvez por estar cansado, ou por estar confiante de que eu já não era eu mesma. Ele tornou-se complacente. Aproximei-me lentamente dele. Prendi a respiração. A mensagem era de um número não guardado. O nome do remetente era apenas Parceira. A mensagem era curta, mas suficiente para me fazer ferver o sangue. Estás cansada? Conseguiste, meu amor. Depois de conseguirmos este 1.000.000, vamos embora. Temos saudades tuas, nós e o nosso bebê. Amo-te, meu amor. 1.000.000. Percebi tudo. Não era apenas por causa da dívida. Isto também era para outras famílias. Senti um tremor. Pousei o telemóvel lentamente, perguntando-me quem o Vasco conhecia. Parceira. Havia uma mulher que ele mencionava sempre como o seu braço direito. Joana era a vice-presidente de vendas. Jovem, bonita, inteligente e ambiciosa. Já a tinha conhecido em festas. Ele olhava sempre para mim com uma mistura de admiração e inveja. No dia seguinte, fui ao escritório do Vasco. Usei uma maquilhagem leve para parecer cansada. Levei uma marmita. Tentei parecer uma boa esposa. Quando entrei no átrio, os funcionários olharam para mim com pena. Talvez o boato se tivesse espalhado. Fui diretamente para o seu escritório. A porta estava entreaberta. Espreitei. O que vi foi como uma facada no estômago. O Vasco estava sentado. A Joana estava atrás dele. Estava a massajar-lhe os ombros, demasiado próximos para serem apenas colegas de trabalho. Não te preocupes. Aquela bruxa está a ficar louca, disse Jota pressionando um pouco mais forte. A sua voz era doce, mas cheia de malícia. Bate a porta. De repente, separaram-se. O Vasco ajeitou a roupa. A Joana recuou. Voltou a ter uma aparência profissional. Eu entrei. Tentei forçar um sorriso. Meu amor, trouxe-te o almoço. Estás tão magro. O Vasco pegou imediatamente na marmita. Fingiu-se comovido. Oh!
Meu Deus, ainda te dás ao trabalho. Eu podia comer na cantina. Olhei de relance para a Joana. Ela cumprimentou-me com uma vénia. Boa tarde, dona Leonor. Olhei para ela. Arregacei deliberadamente as mangas para mostrar a cicatriz no meu braço. A cicatriz daquela noite na adega. Os olhos da Joana arregalaram-se, mas nos cantos dos seus lábios havia um sorriso desdenhoso. Ela não sentia pena de mim. Estava a rir-se de mim. Senhora Joana, parece cansada. Eu disse, quando esse dia chegar, se acontecer alguma coisa ao meu marido, espero que cuide dele. As minhas palavras tornaram o ambiente pesado. O Vasco tentou rir. O que estás a fazer, meu amor? Vai-te embora, Joana. Volta ao trabalho. A Joana saiu. Mas antes de sair, olhou para mim como se me estivesse a desafiar. O olhar de alguém que tem a certeza de que vai ganhar. O olhar de alguém que acredita que está prestes a roubar tudo o que eu tenho. A Joana era a peça que faltava no puzzle. Mas eu precisava de provas mais concretas. Por isso, pedi ao Sérgio que me ajudasse a alugar um carro velho com vidros fumados para seguir o Vasco. Num fim de semana, o Vasco mentiu, dizendo que tinha um cliente para encontrar. Vestiu-se bem, pôs perfume. Fingi acreditar nele, mas depois de ele sair, entrei no carro que esperava na esquina. Ele não foi para um restaurante. Foi diretamente para um novo bairro residencial nos arredores da cidade. Parou em frente a uma famosa clínica privada de ginecologia e obstetrícia. Pouco depois, a Joana saiu. Vestia um vestido de maternidade. Segurando o filho nos braços, o meu peito apertou-se. Ela devia estar grávida de 4 ou 5 meses. Enquanto eu preparava alegremente o nosso aniversário, ela estava ocupada a cuidar do namorado e do futuro filho deles. O Vasco sentou-se, apoiando a Joana. Encostei o ouvido à sua barriga. O seu rosto irradiava felicidade, uma expressão que eu nunca tinha visto nela. Foram para um café tranquilo. Pus um chapéu e uma máscara. Escolhi um lugar num canto escondido, suficientemente longe para ouvir a conversa deles. Liguei o gravador. Ouvi a voz da Joana. Quando é que isto vai acabar, meu amor? Estou a sentir pontapés na barriga. Não quero que o nosso filho cresça sem pai ou que tenhamos de nos esconder. O Vasco pegou na mão dela. Está quase. Ruxa está a enlouquecer. Apenas um pequeno acidente e tudo passará. Receberemos o seguro de 2 milhões de euros imediatamente. Depois vamos embora. Vamos para a Austrália. Já tratei do teu visto. Tem cuidado. O Jota disse que o primo dela é polícia. Não é bem assim. O Vasco interrompeu-o. Toda a gente pensa que ela é louca. Ninguém acredita numa pessoa louca que se suicida. Estou a fazer isto por nós, pelo nosso filho. Recupera. Eu trato do trabalho difícil. Cada palavra que eu dizia era como ácido a corroer-me o coração. Ele disse: este trabalho sujo é a minha vida. Eu só me sento sozinho no canto. As minhas lágrimas escorriam por trás da máscara. Não de dor, mas de pena. Pena de mim mesma e pena da criança. Aquele bebê teria um pai diabólico. Esta gravação era o bilhete dele para a prisão. Saí do café. O meu coração estava pesado. A gravidez da Joana transformou a dor que eu sentia em raiva. Mas sabia que não podia precipitar-me. O Vasco estava assustado com as pessoas que o acusavam. Ele ficaria ainda mais desesperado e mais propenso a cometer erros. Eu tinha de esperar. 2 dias depois, o Vasco disse de repente que tinha uma reunião e que voltaria tarde. A sua voz ao telefone era muito suave. Meu amor, tranca a porta. Come a horas, posso chegar tarde. Não esperei mais, a sua preocupação era claramente falsa. Mas não era o encontro com a Joana que me preocupava. Tive um pressentimento de que algo ia acontecer em casa. Voltei para casa mais cedo. Quando abri a porta, senti um cheiro estranho. Não era perfume, nem mofo. Era um cheiro que me era familiar. Era o cheiro a gás. Como anestesista, tenho um olfato muito apurado. Entrei lentamente na cozinha. O cheiro tornava-se cada vez mais forte. As janelas que eu costumava deixar entreabertas estavam agora todas seladas com fita adesiva transparente. Isso assustou-me. O Vasco tinha chegado à casa antes de mim. Abriu a válvula do gás, mas não ligou o fogão. Deixou o gás espalhar-se pela casa. Bastaria que eu ligasse o interruptor da luz ou o fogão. A cozinha inteira explodiria. Eu estava a tremer. Nara, o tanque.
Retirei lentamente a fita adesiva das janelas. Abri tudo. Respirei fundo. Senti-me como se tivesse acabado de escapar da beira da morte. Ele ia matar-me a todo o custo, mesmo que arrastasse a casa inteira com ele na explosão. Naquela noite, o Vasco chegou à casa. Por volta das 11 horas, cheirava a álcool. Quando entrou, olhou de relance para a cozinha. Vi a sua expressão de espanto e desilusão. Eu estava sentada na sala a ver televisão. Sorri. Acabaste de chegar. Havia um cheiro a gás na cozinha há pouco, por isso abri todas as janelas. Também chamei um técnico. Disseram que a válvula estava solta. Felizmente descobri logo. O Vasco ficou atônito, deu um sorriso forçado. A sério? Que bom. O fogão é velho. Vou comprar um novo. Vi a raiva nos seus olhos. O seu segundo plano tinha falhado. Imaginei-o a subir as escadas na minha cabeça. Ok, continua a representar. Vamos ver até onde ele consegue ir. Os sucessivos fracassos tornaram o Vasco ainda mais frenético. Ele estava a perder a paciência. Precisava do dinheiro. Agora era a vez de 5 anos. Ele ameaçava a todos os dias. 3 dias após a fuga de gás, ele tinha um novo truque. Fim de semana. Ele foi tão simpático. Preparou um banho quente na banheira. Pôs pétalas de rosa e óleos essenciais. Pareces estressada. Toma um banho primeiro para relaxares. Depois dormirás melhor. O seu cuidado súbito era como o beijo da morte. Olhei para a banheira. Cheirava bem, mas eu sabia que havia perigo. Sorri. Assenti. Obrigada. És tão simpático. Ele beijou-me na testa. Saiu da casa de banho. Disse que ia lá abaixo ler um livro. Esperei até os seus passos desaparecerem. Tirei algo do bolso do meu roupão. Uma caneta de teste de voltagem. Tive um pressentimento de que ele ia usar eletricidade. Mergulhei cuidadosamente a ponta da caneta na água. Imediatamente emitiu um som alto. A luz ficou vermelha. Fiquei horrorizada. A água estava eletrocutada. Talvez ele tivesse desligado o fio de terra do esquentador ou deixado deliberadamente um fio exposto. Bastaria um passo para eu tremer. O meu coração quase parou. Peguei no meu telemóvel. Tirei uma fotografia da caneta de teste. Provas. Esvaziei a água da banheira. Calcei umas sandálias de borracha grossas. Tomei um duche rápido. 1 minuto depois, saí da casa de banho. O Vasco estava sentado na sala de estar, a olhar para as escadas. À espera de um grito, quando me viu descer, o seu rosto ficou pálido. Enquanto secava o cabelo, disse calmamente: Sim, mas acho que o esquentador está avariado. Senti eletricidade na água, por isso não tomei banho. Talvez seja um curto-circuito. Pede-lhes para verificarem novamente amanhã, ok? Que perigoso. O Vasco olhou para mim. Não conseguia acreditar. Não sabia se eu tinha tido sorte ou se era demasiado sensível. A desilusão e o medo eram visíveis nos seus olhos. Ele forçou um sorriso. Ok, talvez esteja velho. Pensei para mim mesma. Ele estava a enterrar-se cada vez mais. O prazo para o pagamento da sua dívida tinha chegado. Eu sabia disto porque o Sérgio me tinha contado sobre as mensagens que o Vasco estava a receber. Estava a ser ameaçado de que, se não pagasse em 3 dias, um dos seus braços seria cortado. Devido à enorme pressão, ele não teve tempo para planear em detalhe. O seu alvo atual era o meu apartamento na cidade, a minha propriedade privada. Antes de casarmos, ele começou a falar de um grande negócio. Disse que precisava de capital. Pediu-me para vender o apartamento. Prometeu trocá-lo por uma casa maior. Só uma vez, meu amor. Confia em mim. É só uma questão de tempo. Vamos ganhar o dobro do dinheiro. Ele segurou a minha mão. Parecia muito sincero. Olhei para ele. Fingi ser inocente. Acreditei nele. Mas o título, a minha mãe guarda-o na província. Está guardado num cofre. Depois ele foi para o estrangeiro com os idosos. Não volta até a próxima semana. O Vasco ficou atônito, desapontado. Sabes o código ou devemos ir lá? Não. O código muda constantemente. Depois ele levou a chave para o quarto. Eu menti. O Vasco era muito teimoso. Ele não podia esperar mais. Eu sabia que ele estava a planear falsificar a minha assinatura numa procuração especial. Mas eu estava um passo à frente. Depois de descobrir o seu plano, pedi a um amigo do Sérgio, que era advogado, para me ajudar.
Eu tinha secretamente preparado um documento de doação do apartamento com condições. O apartamento estava em nome da minha mãe. Ao mesmo tempo, também pedi o congelamento de todas as nossas contas bancárias conjuntas. Assim, agora tudo era legal. Ele não tinha mais nenhum direito sobre o apartamento e não podia tocar em todo o nosso dinheiro. Ele não fazia ideia. Continuava a pensar que eu era a sua velha e tola esposa. Quando recebeu a mensagem do banco a informar que a conta estava congelada, ficou furioso. Gritou com o banco ao telefone. Partiu coisas no escritório. Eu estava calmamente a beber chá na sala de estar. Ouvia os seus gritos como música. Todas as portas estavam fechadas por causa dele. No meio desse caos, algo de bom aconteceu. Participei numa conferência médica num hotel. Apesar de a minha mente estar confusa, tentei trabalhar. Durante a pausa para o café, de repente alguém me chamou. Oh, és tu? Virei-me, surpreendida. Era o Miguel. O meu colega de faculdade, o aluno inteligente da turma que gostava secretamente de mim. Ele estava diferente agora. Mais maduro, mais bonito, mas o seu sorriso e o seu olhar eram os mesmos. Miguel, há tanto tempo que não nos víamos. Conversamos. Ele era médico legista. O seu trabalho era examinar vítimas de crimes. Enquanto eu resumia o meu problema, ele apenas ouvia. Leonor, não sei o que estás a passar, mas se precisares de ajuda ou de alguém para conversar, estou sempre aqui. Ele disse isso durante toda a conversa. Ensinou-me muito sobre os novos tipos de venenos que os criminosos estavam a usar. Essa informação ajudou-me a evitar o Vasco. A aparição do Miguel foi como uma lufada de ar fresco. O seu interesse era genuíno, o oposto completo da falsidade do Vasco. Eu não estava pronta para me abrir, mas a sua presença deu-me esperança. Ainda existem homens bons no mundo. Alguns dias depois, notei que os vizinhos me olhavam de forma estranha, sussurrando, até que a minha mãe ligou. A chorar. Leonor, o Vasco ligou. Ele estava a soluçar. Disse que tinhas um caso, que até lhe bateste, e depois disse que estavas a ficar louca. Disseste que querias vender a casa para dar ao teu amante. É verdade? O meu sangue ferveu. Ele queria destruir-me não só fisicamente, mas também a minha reputação, para que, se eu morresse, todos pensassem que a culpa era minha. Respirei fundo. Expliquei à minha mãe. Mãe, o Vasco está cheio de dívidas. Ele está a mentir para me forçar a vender a casa. Eu estou bem, não acredites nele. Por agora, deixa-o levar-te. Depois de desligar o telefone, sentei-me. Ele era tão cruel. Até a minha mãe, que já é idosa, ele teve pena dela. Mas ele enganou-se. Pensou que eu ia desistir. O que ele fez foi a prova que eu usaria contra ele. Continuei a representar, mas nas suas costas, juntei todas as provas. A câmara no seu escritório foi onde vi a sua verdadeira face. Depois de se fazer de coitado para os vizinhos, ele ia para o escritório, a praguejar ao telefone. A falar com os credores. Estou a ficar louco. Ele disse para esperarem. A minha mulher vai vender a casa. Se continuarem a pressionar-me, mato-vos a todos. Isso ficou muito claro na gravação. O tempo do Vasco estava a esgotar-se. A canção era sobre o quê? Ele começou a atirar tinta e molho de peixe para o portão do seu escritório. Eu sabia que ele estava prestes a executar o seu plano final. E eu estava certa. Uma noite, o Vasco chegou a casa com um ramo de lírios brancos. As flores que eu não gostava. Amor, disse ele. Estamos ambos estressados. Vamos de férias para o Douro. Reservei uma quinta privada para podermos relaxar. Douro, quinta privada, tranquila. Eu sabia. Era uma armadilha num lugar isolado. Ninguém me ouviria. Um acidente numa ravina soava plausível. Olhei para ele. Sabia que esta era a oportunidade que o Sérgio e eu estávamos à espera. Se eu recusasse, ele encontraria uma maneira em casa. Se eu fosse, levá-lo-ia para a sua própria armadilha. Sorri. Ok, eu também preciso disso. Se achas que está bem, vamos. O rosto do Vasco iluminou-se. Está tudo bem. Partimos amanhã de manhã. Quando ele foi para a casa de banho, enviei imediatamente uma mensagem ao Sérgio. Ele quase mordeu o isco. Quinta no Douro. Amanhã à noite, respondeu o Sérgio. É perigoso. Tens a certeza? Tenho. Este é o caminho. Respondi. Naquela noite fiz as malas. Escolhi a minha melhor roupa.
mas por baixo estavam as minhas armas. Um pequeno estojo de primeiros socorros. Mas debaixo do algodão, um bisturi. Um batom que na verdade era um gravador. E o mais importante, um localizador GPS pequeno como um botão. Costurei-o cuidadosamente na bainha do meu casaco. Eu não ia de férias. Ia entrar na toca do tigre para o apanhar. Estávamos a caminho do Douro. O nevoeiro era denso. O Vasco conduzia muito sério. Olhava para mim pelo espelho retrovisor. Eu olhava silenciosamente para as falésias, perguntando-me se ele planeava acabar comigo aqui. A quinta ficava num local isolado, rodeada por árvores. O sinal era fraco. O local perfeito para um crime. O Vasco era romântico, preparou bife e vinho para o jantar. Bebe para te aqueceres, disse ele. Levantei o copo, mas não conseguia esquecer o que aconteceu na adega. Enquanto ele estava de costas, deitei rapidamente o vinho no guardanapo no meu colo. Fingi beber. Foi incrível. Há muito tempo que não tínhamos este tipo de sexo. O Vasco estava satisfeito. Começou a falar das nossas velhas memórias, tentando fazer-me sentir melhor antes de me matar. Sei que tenho muitas falhas, disse ele pegando na minha mão. Promete. Depois disto, vou mudar. Olhei para ele. Ele parecia muito bem. Mas era tarde demais. Decidi surpreendê-lo. Meu amor, já te disse. Ultimamente tenho tido azar. Por isso fui a um advogado. Fiz um testamento. A mão do Vasco ficou rígida e os seus olhos arregalaram-se. O quê? Por quê? Perguntei calmamente. Só para ter a certeza. Deixei todos os meus bens, incluindo o seguro para minha mãe. Não temos filhos. Tu consegues cuidar de ti. Partiu-se. Caiu. O copo do Vasco. Partiu-se. Vinho tinto. Espalhou-se pelo tapete branco. Parecia sangue. Ele ficou pálido. Estás a brincar? Fiquei chocada. Por que estás surpreendido? É o meu dinheiro. Já assinei tudo. Está com o advogado. Tudo será formalizado na segunda-feira. O Vasco baixou a cabeça, desapontado. Sabia que tinha de agir esta noite. Caso contrário, a minha morte seria inútil para ele. Esta noite, ele tinha de me matar. O jantar acabou. O Vasco continuou a andar de um lado para o outro lá fora. Começou a chover forte. Trovões, relâmpagos. Parecia que o tempo conspirava com o crime. Eu estava no quarto. Verifiquei o GPS. Ainda funcionava, mas estava preocupada. O Sérgio podia não conseguir chegar por causa da chuva. Peguei no bisturi. Por volta das 23 horas, o Vasco entrou. Usava um impermeável. Usava luvas pretas. O seu olhar não tinha amor. Leonor. Vamos brincar na varanda. A chuva parou. O ar estava agradável. Olhei para fora. A chuva ainda caía. Ele estava deitado de bruços. Já não se importava com nada. Ok, respondi. Vesti o casaco. Pressionei o botão de gravação no meu batom. Saí para a varanda. O ar estava frio. A varanda dava para uma ravina profunda. A única barreira era um parapeito de vidro. O chão estava escorregadio. O Vasco estava encostado ao parapeito. Parecia um demônio na escuridão. Ele chamou-me. Aproximei-me lentamente. Parei a cerca de 2 metros dele. Ele olhou para mim. O sorriso nos seus lábios desapareceu. Aproximou-se. Os seus braços abertos como se me quisesse abraçar. Sabes, Leonor, disse ele. Eu queria que as coisas corressem bem, mas tu pressionaste-me. És demasiado inteligente e demasiado cruel. O que estás a dizer? Perguntei, ainda a segurar o bisturi. Não finjas mais, gritou ele e avançou. Tu sabes de tudo, não sabes? Agora tens de morrer. Ele avançou como uma besta. Recuei, mas escorreguei. A sua mão desceu imediatamente sobre o meu pescoço. Naquele momento soube que estava sozinha. Estava a enfrentar um marido que se tinha tornado o meu demônio. No momento em que o Vasco avançou, tudo pareceu abrandar. Vi a raiva no seu rosto, o seu único objetivo. Atirar-me para o precipício, mas eu não ia desistir facilmente. As aulas de defesa pessoal que o Sérgio e eu tínhamos praticado juntos vieram-me à cabeça antes mesmo de a sua mão tocar no meu pescoço. De repente agachei-me. Virei-me. Bam! O Vasco caiu para a frente por causa do impulso e do chão escorregadio. Ele não conseguiu parar. Embateu no parapeito de vidro. Estrondo! O vidro partiu-se. Ele quase caiu.
Quando olhou para a falésia abaixo, o seu rosto ficou pálido. Recuei. Ele olhou para mim. O seu medo foi substituído por uma raiva extrema. Ele meteu a mão no bolso. Havia uma faca. Tu és um animal. Vou te matar. Ele avançou novamente. Não fugi. Calmamente. Tirei o meu trunfo. Uma seringa. Mais um passo. E eu injeto-te isto. Sabes o que tem dentro? O Vasco ficou atônito, como o marido de uma anestesista. Ele sabia que as drogas que eu tinha eram perigosas. O que vais fazer? Gaguejou ele. Eu sorri. Esta é a mais recente neurotoxina. Apenas um pequeno arranhão. Em 3 segundos, ele ficaria paralisado, mas ainda consciente. Não conseguiria respirar. Sentiria a sua morte lenta. Queria experimentar. As minhas palavras atingiram o seu maior medo. A sua mão que segurava a faca tremia. Leonor, calma, disse ele e recuou. Vamos conversar sobre isto. Não pousei a seringa. É tarde demais, Vasco. Desde que me empurraste, não há volta a dar. A chuva continuou. Agora, eu tinha o controlo. Sabia que isto não podia durar. Dentro da seringa havia apenas água. Um grande bluff. Tinha de o fazer confessar. Por quê? Perguntei. Por que fizeste isto? 5 anos. O que fiz de errado? O Vasco encostou-se à parede. Finalmente, disse a verdade. Riu-se alto. Por quê? Porque preciso de dinheiro. Devo 30 milhões. De que serve o teu magro salário? E a Joana? Perguntei. Ela e o teu filho são mais importantes do que eu? Gritou ela. Sim. Ela deu-me um filho. As coisas que tu não dás, eu preciso de dinheiro para comprar. És apenas um fardo. Se tivesses morrido logo, eu não teria de passar por isto. Cada palavra que ela dizia era como uma faca no meu coração. Não havia amor. Era tudo sobre dinheiro. Então valorizas mais o dinheiro do que a minha vida? Perguntei novamente para ter a certeza de que estava a ser gravado. Sim, valorizo mais o dinheiro. Quando morreres, terei dinheiro e liberdade. Gritou ele. Respirei fundo. A dor desapareceu. Consegui o que precisava. Ok, Vasco, disse eu. Obrigado pela verdade. Agora podes ir para o inferno com o teu dinheiro. A minha calma deixou-o desconfiado. Estás a brincar comigo? Disse ele. Se fosse mesmo veneno, já me tinhas espetado há muito tempo. És uma cobarde. Não respondi. O meu silêncio foi uma confirmação. Ele gritou. O medo desapareceu. A raiva voltou. Vou te matar. Ele avançou. Com a faca na mão. Demasiado perto. Fechei os olhos. Pronta para esfaquear. Vlog. Ouviu-se um som. Mas não me magoei. Quando acordei, vi alguém à minha frente. O Miguel. Tinha uma facada no ombro. O sangue escorria. Usou o seu corpo para me proteger do golpe. Eu gritei. Quando ele caiu, o Vasco ficou atônito. Não esperava. De repente, de baixo, muitas luzes acenderam-se. Eram luzes da polícia. Polícia. Vasco, estás cercado. Larga a arma. Um grito ecoou de um altifalante. Lasers vermelhos apontavam para o peito do Vasco. Ele olhou em volta. O jogo acabou. A armadilha que ele me preparou era também a sua prisão. O Vasco ajoelhou-se, a tremer. O Sérgio e a polícia invadiram o local. Ele foi espancado. Ajoelhei-me ao lado do Miguel. Cobri a sua ferida. Estou bem, disse ele. O importante é que estás segura. Olhei para o Miguel e depois para o Vasco, que estava a ser levado. Um amigo disposto a morrer por mim. Um marido disposto a matar por dinheiro. O Sérgio aproximou-se. Há uma ambulância lá embaixo. Leva-o para lá. Olhou para o Vasco. Pensaste que podias escapar. Qual era o teu truque? A Joana foi presa no aeroporto há pouco. Ia voar para a Austrália. Ela confessou. Tu eras o cérebro por trás de tudo. O Vasco gritou como um animal ferido. A sua última esperança. A mulher por quem ele lutou. Ela também era uma traidora. Levantei-me. Vem cá, Vasco. Perdeste, Vasco, disse eu. Foste derrotado pela tua própria ganância. A polícia levou-o. Ajudei o Miguel a levantar-se. A tempestade passou, e eu sabia que o sol nasceria em breve.
Depois de o Vasco ser preso, a notícia espalhou-se. Médica, conspiração para matar a mulher por 2 milhões. Filho de M, coberto pelo seguro. Alguns sentiram pena, outros julgaram. A minha vida tornou-se subitamente uma farsa pública. A família do Vasco foi a pior. Foram ao hospital, não para pedir desculpa, mas para causar problemas. A sua mãe deitou-se no chão, a chorar. O meu filho é inocente. A cobra apenas o mordeu. O seu irmão ainda está em estado crítico. Eu apenas fiquei ali. Queria desistir, mas não podia. Respirei fundo. Enfrentei-os. Enfrentei as câmaras. Eu sou a Dró. Leonor, a vítima. O Vasco foi apanhado em flagrante a tentar matar-me para reclamar o seguro de 2 milhões de euros. Todas as provas estão nas mãos da polícia. Ah vá, se continuarem a causar problemas, chamarei a segurança e processá-los-ei por difamação. Todos se calaram. Saíram da prisão envergonhados. O Vasco fingiu ter uma doença mental para escapar à acusação. Mas com a ajuda do Miguel, um especialista forense, provamos que os seus registros médicos eram falsos e que ele estava apenas a mentir. No tribunal, ele e a Joana pediram desculpa. Ambos queriam ser libertados. Mas quando a gravação do Douro foi reproduzida, não puderam fazer nada. Amo mais o dinheiro do que qualquer outra coisa. Se morreres, terei dinheiro para ser livre. O Vasco foi condenado a 20 anos de prisão. A Joana, a 7 anos. Senti-me em paz. Tinha feito justiça. A família do Vasco. Foram eles que causaram os 5 AVCs da sua mãe. O seu irmão também foi acusado. As suas vidas foram arruinadas. Vendi a vivenda. Com parte do dinheiro, enviei-o à mãe do Vasco para comprar os seus medicamentos. O Miguel perguntou-me por quê. Ela perguntou por minha causa. Eu disse: não quero mais guardar rancor. Comprei um apartamento pequeno. Comecei de novo. Pedi uma licença. Fiz voluntariado em zonas remotas. Precisava de tempo para curar o meu coração partido. O Miguel queria ir comigo, mas eu disse que precisava de tempo. Ele prometeu esperar por mim nas montanhas, ajudando os pobres. Foi lá que encontrei a paz novamente. Percebi que a dor que tinha sofrido não era nada em comparação com o sofrimento dos outros. Gradualmente, as feridas no meu corpo e no meu coração sararam. 1 ano depois, recebi uma carta do Vasco. Ele queria falar comigo antes de ser transferido para a prisão. Hesitei, mas fui para fechar este capítulo de uma vez por todas. Na prisão, mal o reconheci. O seu cabelo estava branco, ele tinha perdido peso. Chorou e pediu desculpa. Disse que estava muito arrependido. Esperava que eu o perdoasse. Respondi calmamente. Vasco, o marido que me amava. Ele morreu naquela noite na adega. Muda por ti mesmo. Mas para nós, acabou. Virei as costas e nunca mais olhei para trás. Voltei ao trabalho. Tornei-me chefe de departamento. Tornei-me mais forte, mais corajosa. O Miguel estava sempre lá. Sem pressa. Um dia, ele ofereceu-me um pequeno cato com uma flor. És como um cato, disse ele. Forte e floresce mesmo no meio das dificuldades. Foi então que senti que o meu coração estava pronto novamente. 3 anos depois, estou sentada na varanda do meu apartamento, a beber chá. O Miguel está sentado ao meu lado, a ler um livro. A nossa vida é simples. Sem casamentos grandiosos, sem promessas, apenas amor e respeito. Às vezes, lembro-me do passado. Mas já não me magoa. Estou até grata por me ter tornado mais forte e por ter aprendido a valorizar a paz que tenho. Olho para o Miguel. Chamo-lhe meu querido. Ele sorri. Por que meu querido? Nada. O chá está delicioso hoje. Sorrio de volta. Ele segura a minha mão aqui, na nossa pequena casa, com a pessoa que realmente me ama. Todas as tempestades passaram. Estou segura. Muito obrigada por ouvirem a minha história. Gostaria de saber de onde estão a ouvir. Por isso, deixem um comentário abaixo e vamos partilhar os nossos pensamentos. Se gostaram desta jornada, subscrevam o canal Justiça Final. Gostem deste vídeo e cliquem no botão de partilha para que mais pessoas possam ouvir esta história.